Olá, é sempre com muito prazer que eu me encontro aqui diante de vocês. Eu imagino que o momento em que vocês estejam assistindo essas palavras, vocês podem também criar um recolhimento interno, onde você vai poder transformar o que a gente vai falar aqui em algo potente na transformação pessoal da sua vida. Há muito eu desisti de acreditar que as palestras, as palavras, os livros, as falas, as doutrinas podem realmente ser transformadores se eu não levar isso para a minha vida prática. Então, qualquer que seja a reflexão, eu convido você a imaginar algo prático em que ela pode ser transformada. Então, toda reflexão útil que pode de fato nos transformar na direção de mais amor, ou mesmo na direção do Cristo, só pode acontecer no aqui e agora, naquilo que eu faço com isso. Então eu convido você a, junto comigo, trabalhar esse tema que eu particularmente acho bastante complexo, que na realidade é um tema essencialmente que nos leva a olhar para o Cristo, para Jesus Cristo. O tema é: eu sou a verdade, o caminho e a vida. É claro que seria uma grande pretensão nossa a gente imaginar o que Jesus de fato quis dizer com isso. Tudo que veio depois desta apresentação dos apóstolos sobre a fala de Jesus vem como uma interpretação humana e, portanto, falível. Então eu vou convidar vocês a fazer um caminho de compreensão muito simples, nada muito rebuscado, mas que a gente possa traduzir em níveis reflexivos e em níveis que possam ser transformados em ação nas nossas vidas, principalmente na nossa vida pessoal e em família. Porque é onde nós fomos convidados da forma mais extraordinária a olhar para nós mesmos. Não existem espelhos melhores do que o espelho fornecido pelos membros da nossa família. É ali que a gente se vê e é ali que nós somos muitas vezes desafiados a ser melhores. Então eu vou começar sobre a primeira parte, que é Eu Sou a Verdade, contando sobre um vídeo que eu assisti recentemente de Madre Teresa de Calcutá. Eu não sei exatamente o que era, mas me parecia uma conferência internacional em que ela teve a palavra. E ela começa com a seguinte frase: eu sou indigna. E isso me tocou profundamente, porque se Madre Teresa, já naquela época, com uma longa estrada de amor e caridade, se sentia indigna, quem sou eu para estar falando de Jesus? No entanto, ela continua no vídeo após essa frase. E ela diz assim: certa vez eu recolhi das ruas uma criança faminta. E ela então ofereceu a essa criança um pão, um pedaço de pão. E ela observou que a criança comia o pedaço de pão muito aos pedacinhos. Migalha por migalha, ela ia colocando a boca. E isso chamou-lhe a atenção. E ela então disse à menina: coma o pão, coma todo o pão, coma o pão. E a criança disse assim: eu tenho medo. Eu tenho medo de quando o pão acabar, eu não ter mais nada para comer e eu voltar a sentir aquela fome. Esse vídeo me tocou profundamente com essa história, porque a Madre Teresa discorre após essa cena a falar de o quanto que nós, como seres humanos, por medo de abraçarmos ou de perdermos algo, nós nos damos muito pouco, migalhas daquilo que nós recebemos. Ou nós recebemos de uma forma muito restritiva. Isso me faz pensar sobre esse primeiro ponto, eu sou a verdade, e o quanto muitas vezes nós nos distanciamos de Deus, ou mesmo de Jesus Cristo, porque nós nos colocamos distantes da verdade de quem nós realmente somos. Apesar das nossas feridas, apesar das nossas dores, quando Cristo fala que Ele é a verdade, Ele está querendo, numa interpretação livre, Ele está querendo dizer que na realidade a verdade essencial do homem é a luz.
é o bem, é o amor. A verdade de cada um de nós não é esse amontoado de coisas que nós vamos juntando contra nós, não é esse amontoado de interpretações sobre a vida, os problemas, as pessoas, que tornam a gente mais frágeis, mais inferiores em relação a tudo e todos. A verdade, nessa concepção da essência do Cristo, vem quando ele diz: vós sois deuses. Quando ele diz que essa essência é a essência verdadeira. Não é a essência que corrompe, a essência que destrói, a essência que procura aquilo que é o pior. A essência humana, que é a essência do Cristo, é a essência do bem, do amor, do perdão, da compaixão. E é isso que nós precisamos encontrar para que a gente possa encontrar a nossa verdade. Assim como Cristo já tinha dentro dele a própria verdade, daí a força de proclamar aos quatro ventos e permanecer, apesar de milhares de anos, como algo substancial sobre o que é a vida, o amor e aquilo que seria também o caminho. Então a verdade é aquilo que é essencial. Não é a maquiagem que a gente coloca para estar em contato com as pessoas, para fazer desse jeito ou daquele jeito, para suportar as nossas dores. A verdade é a nossa essência divina. E quando Cristo fala, eu sou a verdade, ele está falando dessa essência divina nele e nos convidando a harmonizar com isso em nós também. Quando ele diz, vós sois deuses, é porque nós temos a capacidade transformadora do Deus, criadora do Deus, de criar para nós uma vida melhor, de criar em torno de nós uma vida de amor. E aí ele segue dizendo, eu sou o caminho. Que caminho é esse que Cristo apresentou para nós? Senão o caminho do amor, o caminho do perdão, da aceitação das diferenças, da compreensão de que nós estamos aqui numa escola de aprendizado. E não estamos aqui para simplesmente lançar a nossa razão sobre o mundo, mas sim aprender com o mundo. E nós podemos estar no mundo, mas não ser o mundo. Quando Jesus fala que ele é o caminho, ele nos apresenta o caminho de dar-se para o outro, doar-se, ser amor, ser compaixão. E quando a gente pensa sobre isso, a gente pode imaginar quanta coisa boa nós poderíamos estar, se a gente entrar por esse caminho que é Jesus, estar fazendo no dia a dia, nos momentos corriqueiros da vida. Outro dia me passou uma coisa muito rápida na mente, enquanto eu estava na academia fazendo esteira. Mas naquele momento fez muito sentido e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu pensei, e essa é uma máxima do budismo, sobre se aquele seria o meu último dia. O budismo sugere que nós devamos viver a vida como se estivéssemos realmente diante do último dia. E assim talvez nós estivéssemos mais presentes no aqui e agora, único momento em que podemos amar, viver, ser felizes, mudar, realizar. É o único momento, aqui e agora. Mas eu fui um pouquinho além desse pensamento. Eu imaginei, na minha cabeça, rapidamente, como seria o meu dia se eu pensasse que aquele dia seria o último dia de cada pessoa que eu encontrasse naquele dia. Quem aqui não ficou consternado, tocado intimamente, quando soube que uma pessoa, mesmo que desconhecida, tivesse partido? Um artista, uma pessoa popular, ou um vizinho, ou uma pessoa que você não conhecia, mas que frequentava os mesmos lugares e alguém comentou que faleceu, que desencarnou. O que passa na nossa cabeça muitas vezes nessa hora? Nós nos sentimos consternados. É como se viesse no nosso íntimo um sentimento de que, puxa vida, quantas pessoas estão sofrendo com essa partida. E aí me veio esse pensamento como um exercício. Como seria o meu caminho? Seria mais de amor, mais de atenção, mais de gentileza? Como eu seria se eu tratasse todas as pessoas que eu encontrasse nesse dia de hoje, entendendo que esse é o último dia dela?
Quantas pessoas eu já ouvi reclamar que perderam filhos, parentes, pessoas queridas, afetos e que não tiveram tempo de se despedir. Aquilo aconteceu de repente porque a vida é impermanência. Por isso a ideia do caminho em Cristo é importante para nós entendermos que é uma jornada, não é um fim, é um caminhar. Então existe um caminho para que a gente possa chegar nessa essência que é a verdade de cada um de nós e que é a verdade divina em nós. A nossa capacidade infinita de amar e de sermos cada vez mais luz para nós e para os outros. Então eu imaginei nesse exercício aqui da minha cabeça que talvez eu fosse uma outra pessoa. Talvez eu realmente fosse uma pessoa mais gentil, compreensiva, delicada com o outro. Por quê? Porque aquele seria o último dia. E o que vale exigir, cobrar, ser agressivo ou impetuoso ou qualquer outra atitude que não fosse uma boa atitude, se aquele é o último dia do outro? Talvez eu tivesse mais compaixão. Madre Teresa de Calcutá, voltando a citá-la, dizia que a gente não devia sair da presença de uma pessoa sem deixá-la um pouquinho melhor. Dalai Lama falou a mesma coisa. Esse talvez fosse um compromisso de estarmos uns com os outros de uma forma muito mais sintonizada com Jesus Cristo. Ser caminho de amor, como Ele foi. Um caminho de amor, compaixão, perdão e aceitação. Mas Ele não parou aí. Ele falou também que Ele é a vida. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Porque fora dessa sintonia com o amor, com a caridade, com o bem, a nossa vida fica prejudicada e nós não estamos mais olhando para ela. Nós estamos olhando para qualquer coisa que pode ser substituída, terminada, ou seja, olhando para o fim. Jesus Cristo é a vida porque Ele mostra para nós que nessa vibração de amor a nossa vida vale a pena ser vivida. Ele mostra para a gente que esta vibração de um grande abraço para tudo e todos, inclusive nós mesmos, faz com que a nossa vida seja significativa. Então, a verdade, o caminho da vida foi apresentado e a vida foram apresentados por esse mestre através do Evangelho, onde chega até nós a sua mensagem e cabe a cada um de nós usá-la para transformar seus dias, para transformar suas noites, para transformar suas relações em algo realmente significativo. Eu costumo dizer, e estou dizendo isso mais do que nunca, a vida passa rápido demais. O momento é breve. É preciso que a gente se compenetre da nossa missão de ser nós mesmos, mas ser nós mesmos a cada dia melhores para nós e para os outros. Então eu te pergunto, o que você escolhe seguir, pensar? Num dia de 24 horas, o que mais preenche o seu mundo interno? São as coisas? São as pessoas? São os valores? Ou são as relações? O que mais preenche? Se você está profundamente voltado para tudo aquilo que é fora de você, na esperança infantil de que seja atendido, nos seus desejos, nas suas questões, então talvez é preciso que haja um amadurecimento emocional e espiritual que te leve a compreender que a vida é mais e que nós somos 100%, olha só, nem 0,00 para ninguém, 100% como adultos, responsáveis pelo nosso bem-estar, pela nossa vida, pelo nosso caminho e pela nossa verdade. Porém, nós temos exemplos. E quando Cristo fala que é verdade, o caminho e a vida, Ele mostra o caminho, Ele mostra a verdade, Ele mostra a vida. Uma vida em que a gente esteja de fato com a verdadeira compreensão de que tudo aquilo que eu faço aos outros é a mim mesmo que faço. Tudo aquilo que faço a mim mesmo de alguma forma reverberar nos outros. Então me maltratar, me culpar, não vai fazer de mim um ser humano melhor. Mas trabalhar pela minha transformação, isso sim,
talvez me coloque num bom caminho, num caminho de amor. Então que eu possa compreender, que seja lá o que for que esteja acontecendo em minha vida, mesmo que não seja algo positivo, que seja um caminho difícil que se apresente agora à minha frente, que eu possa compreender que dentro de mim pode brotar a força através de uma ação caridosa, bondosa, dotada de perdão e compaixão. Então, meus queridos, obrigada por terem me ouvido até aqui. E esses poucos minutos eu gostaria que se transformassem num momento ainda maior de meditação e reflexão sobre o que está se passando agora contigo. Quais são suas escolhas? O que vem escolhendo seguir, acreditar, pensar e sentir? Porque é isso que determina a tua vida, o teu caminho e a tua verdade. Muitas vezes encontrar com esse íntimo, perceber em nós uma força egocêntrica, egoísta, não é fácil. A gente realmente se sente talvez indigno, se sente incapaz de transformar de uma forma muito relevante em tão pouco tempo. Mas nós podemos dar um primeiro passo. É como a própria Madre Teresa de Calcutá diz, uma gota. Nós somos uma gota no oceano, mas sem essa gota no oceano, o oceano não seria oceano. Então que a gente sinta no nosso coração essa responsabilidade de fazer o melhor, de espalhar o melhor, de espalhar uma mensagem de amor. E a cada dia irmos nos transformando, abrindo espaço para esse planeta de amor, deixando para trás as provas, expiações e dores ainda necessárias para que a gente se transforme. E criando através da consciência um caminho de mais amor, onde a gente se realize mais através da consciência e a gente se transforme menos através da dor. É esse o convite. Que possamos segui-lo.